Olá, eu sou Pedro Amuí e sim, eu faço o que gosto. Bem-vindos ao meu canal. Está estressado com seus alunos? Não aguenta mais dar aula? Bom, eu tenho uma triste notícia para vocês. A princípio, porque na verdade vocês vão ver que ela é uma boa notícia. Mas a triste notícia, a princípio, é que a culpa não é dos alunos, gente. Se a gente que dá aula, a gente de alguma maneira está frustrado com os alunos, meu aluno não estuda, está frustrado com os resultados, né, das aulas, poxa, mas assim, o cara não sai do lugar, meu aluno não sai do lugar, e é muito difícil, eu tenho que repetir 50 mil vezes, e esse aluno aqui, ele não entende o que eu falo. Gente, na verdade, o problema é do professor. Eu sei que às vezes parece um pouco injusto, e eu sei que as coisas não são tão simples assim, mas vamos lá nesse vídeo, eu vou passar algumas coisinhas, a gente vai ponderar algumas coisas aqui, que eu acredito que no final do vídeo vocês vão entender um pouquinho o que eu estou querendo dizer, certo? Geralmente, quando a pessoa ela decide que ela vai dar aula, quando o músico ele decide que será também um professor de música, né? Eu já falei em outros vídeos que existem duas possibilidades, ou a pessoa ele é um músico, ou ela é uma musicista, e ela atua, e ele atua, né, como instrumentista, ou como cantor, toca na noite, faz trabalhos, enfim, etc. Ou a pessoa decide que ela só irá dar aula, ok? Em qualquer caso, você agora está assumindo um papel de professor, ok? E aí, geralmente, o que acontece? A pessoa que vai dar aula, ela vai pegar a metodologia que ela aprendeu, né, e vai aplicar aquilo nos alunos. O que acontece é que geralmente essas metodologias, principalmente, né, as que são mais acadêmicas, mais fortemente regidas por livros, etc., elas meio que tentam padronizar todos os estudantes. Elas tentam encaixar essas didáticas, esses livros, essas coisas, elas tentam fazer com que todos os alunos, com todas as diferenças que existem entre os tipos de alunos, que todos esses alunos se encaixem na mesma coisa, no mesmo padrão didático que eu estou dizendo, né? E esse, na minha opinião, é o primeiro erro. Porque o que acontece? Se você decide dar aula, provavelmente você vai dar aula para faixas etárias bem diferentes, ou para uma gama de faixa etária ampla. Geralmente, se você está trabalhando numa escola, né, a idade que já se pressupõe a criança, né, pode começar a ter aula seria mais ou menos a partir dos 6 anos, né? E então imagina que se você vai dar aula, então você vai ter que dar aula para crianças de 6 até, né, sem limite, até pessoas de idade. E se você vai usar a mesma metodologia, aí que começa o problema. Se você vai usar os mesmos livrinhos, etc., não importa que todos sejam iniciantes. Então, quando eu falo que o primeiro problema está aí, é que, geralmente, quando você tenta encaixar todos os seus alunos no mesmo sisteminha de aula, vão ter muitos alunos que não vão se adaptar àquele sistema. Outros alunos não vão ter paciência com aquele tipo de estrutura que está sendo feita ali a aula. Outros alunos vão ter muita dificuldade mesmo, né? Outros alunos, assim, eles vão entender na teoria, mas eles não vão estar sabendo assim, mas o que isso vai servir para mim na prática? Porque eu estou querendo fazer tal coisa. Eu não estou querendo fazer aquela outra coisa. Tudo bem, eu não estou descartando as metodologias tradicionais, né, de academia, não estou descartando. Então, vamos supor que, mas o meu background, é o que eu tenho, assim, eu vou dar aula com esses métodos. Ok. Você tem que, primeiramente, tentar entender as particularidades de cada aluno. Essas particularidades podem ser
culturais, pode ser a idade, pode ser sociais, pode ser de interesse, principalmente. Qual o interesse do aluno? Onde ele quer chegar? Ele está estudando música para quê? Okay? Então você tem que entender primeiro isso aí, mas não é só assim, ah, legal, tá, então vamos ver aqui no... Não. Entender e tentar, de alguma forma, adaptar esses métodos que você tem tradicionais aí para o que a pessoa quer. Ou seja, não adianta a gente estabelecer um padrão. Ah, eu sou professor e eu vou ensinar piano. Ah, eu sou professor e vou ensinar violão. O meu jeito de dar aula aqui é esse, porque eu acho que isso aqui que é o certo, aí que começa, né, o problema. O certo é o aluno fazer tal coisa, porque se ele não fizer tal coisa e outra coisa, ele não vai aprender a tocar bem, ele não vai aprender a tocar. Tudo isso, gente, são equívocos. Eu falo isso por experiência própria. Essas coisas é que começam a fazer com que o professor fique nervoso, frustrado, sem paciência e com raiva de dar aula e com raiva dos alunos. Porque o que acontece? Você é professor, você sabe ali, né, o conteúdo, você sabe tocar, e aí os alunos começam a chegar. E aí você fala assim, então, olha, para você aprender agora, eu sei que você está no começo, aí você vai ter que fazer tal coisa, vai ter que ler tal livro, vai ter que tocar tais partituras, vai ter que aprender a ler e tal. E aí você esbarra num aluno que ele só quer tocar ali na casa dele, ele quer aprender assim, né? Então, esse aluno ele já vai falar assim, caramba, mas eu só queria tocar um negocinho ali. Né? E aí você que é professor, se você está, né, encaixado aí nessa categoria que eu estou ilustrando aqui, você já vai falar assim, putz, aí, tá vendo? O cara quer vir aqui, mas ele não quer estudar, já vi que eu vou perder meu tempo. E, gente, o papel do professor não é esse. Existem vários níveis, né, de musicalidade. E existem várias intenções diferentes de uma pessoa entrar num curso de música, por exemplo. Enquanto nós, professores, não entendermos isso, nós nunca iremos ficar livres dessas coisas, dessas frustrações, dessas raivas, certo? Porque a frustração ela vem a partir do momento que você estabeleceu ali um resultado e você tem uma expectativa em relação àquele aluno, né? E você inclusive estabeleceu um prazo para aquele resultado e as coisas não acontecem desse jeito. Então você não tem que estabelecer prazo, você pode estabelecer, né, lugares a serem conquistados ali pelo aluno, você pode estabelecer resultados, mas entenda isso, gente, eu custei a aprender isso, tá? O grande lance é o processo, entendeu? É o processo. Então a gente não tem que ficar assim, ah, então, mas eu tô há um mês esse aluno fazendo isso aí, ele não sai nem da primeira parte. Não tem problema. Ok? Por quê? Se você está fazendo o máximo que você pode, se você realmente está com paciência e está prestando atenção nos detalhes daquele aluno, está atento ao objetivo daquele aluno, o porquê que ele está estudando música. Se você realmente está fazendo um trabalho, o processo, gente, é muito bacana. Não importa se o aluno ele aprendeu, depois de um mês ele conseguiu fazer um negocinho ali, um trechinho só. Não tem problema. Se você não está negligenciando esse aluno. Certo? Então, sim, se é uma questão de falta de tempo do aluno de estudar, se é uma questão de musicalidade nata do aluno, se é uma questão de alguma coisa específica que ele tem mais dificuldade do que a maioria, mas você está fazendo tudo que você pode, usando todo tipo de didática que você pode, usando vários recursos diferentes, e o passo daquele aluno é aquele mesmo, tá ótimo, gente. O que vocês têm que entender é que dar aula de música é muito mais do que ensinar um aluno a tocar um instrumento.
muito mais. Essa interação do professor com o aluno, você está ensinando uma linguagem, uma nova linguagem para o aluno. Você tem que entender que música é uma linguagem e o aluno tem, de certa forma, entender que é uma linguagem. Enquanto nós todos, músicos, instrumentistas, artistas, professores, alunos, enquanto nós não entendermos música como linguagem, a coisa nunca vai andar. Certo? E depois eu vou falar num próximo vídeo sobre essa questão da música como linguagem de uma maneira mais ampla, porque esse é um assunto também muito extenso, gente. Certo? Antes de eu continuar, se inscrever no canal é uma coisa muito importante pra gente. Quando vocês se inscrevem no canal, todos nós que estamos colocando conteúdo para vocês, para de alguma forma ajudar, isso gera uma série de fatores que fazem com que a gente continue, certo? Então é muito importante, tá, gente, vocês se inscreverem para poder acompanhar, para poder a gente ter esse feedback. O outro recado, vocês podem fazer perguntas, tá? Eu vou responder, eu vou tentar acessá-las o mais rápido possível e a gente pode conversar. Eu quero a opinião de vocês, ok? Então aperta o trem aí. Tá, mas aí eu tô falando assim, de usar metodologias diferentes, para casos diferentes. Mas como fazer isso? Como fazer isso se, por exemplo, a minha formação ela foi extremamente acadêmica, né? A maneira de eu tocar, eu só consigo tocar lendo partitura. Como é que a gente faz isso? Bom, existem várias coisas que podem ser feitas. Uma delas é justamente a primeira coisa, né, prestar atenção nessa primeira coisa, que é assim, qual é o objetivo do aluno de estar fazendo esse curso? De piano, de violão, etc. Você veio até mim para ter aula de música, mas assim, como você se vê tocando? Como é que é a música na sua vida? Assim, você está fazendo esse curso para quê? Aí você vai ter algumas, né, respostas assim, então, eu acho tão bonito teclado e eu sempre tive vontade de aprender a tocar teclado e eu quero tocar teclado. Aí você pode continuar, né, fazendo essa entrevista, né, vamos dizer assim. Aí você fala assim, então, mas você quer tocar profissionalmente? Você quer assim, ir lá no barzinho ou, né? Aí a pessoa vai falar assim, então, eu sei que às vezes eu até demorei demais, mas eu quero sim, eu quero me aprofundar, eu quero me dedicar, eu estou decidido, eu já tive aula de tal coisa, só que agora eu decidi o teclado. Estou dando exemplo, tá, gente? Pode ser qualquer instrumento. Eu já estudei alguns anos de tal coisa, mas eu não lembro de muita coisa, mas eu quero me aprofundar, eu quero me dedicar. Então aí você já vai direcionar essas aulas para mais coisas técnicas, você já vai começar a preparar tecnicamente esse aluno, você já sabe que você pode carregar um pouquinho nesses exercícios, você sabe que você pode também já se aprofundar um pouco mais na parte teórica, você pode carregar um pouquinho nisso e fazer esse estudo ser o mais abrangente que você consiga, certo? Já vai ter o outro caso, fala assim, então, não, eu gosto de teclado, eu queria assim tocar umas coisinhas, sabe, em casa, ou então às vezes vai ter uma festinha, eu quero tocar e etc. Então, você já sabe que você não pode carregar muito esse aluno de exercícios, de escalas, de ficar falando um monte de coisa para ele já no início. Não, porque o aluno ele tem que saber essas coisas. Não tem que saber não. Por que ele tem que saber essas coisas? Se ele não vai usar. Certo? Então parar com essas besteiras, né? Com essas coisas da academia, que é assim, né? Aliás, nem academia, né? Para ficar bem chato. Tem que parar, gente, com essas, sabe, com esses padrões. Esses padrões, esses paradigmas, tá? Quando eles não servem, tá? Eles não servem. E provavelmente a maioria não serve. A maioria desses padrões não serve. Não vai servir porque as pessoas elas são diferentes. A humanidade ela não é padronizada. A maneira como as pessoas aprendem é diferente. Os níveis de musicalidade inata, né,
de talento, vamos chamar assim, de talento musical ou de facilidade musical que a pessoa tem de nascença, varia. Então, nós professores, nós temos que fazer uma leitura do aluno, nós temos que conhecer esse aluno e ter a atitude, tá? Ter essa atitude de nos adaptarmos a esse aluno. Parar com essa coisa de que assim, não, o aluno veio até mim, ele vai ter que seguir o meu jeito, a minha metodologia. Tudo bem, cada um tem o seu jeito, e esse jeito, ele é bacana se ele está servindo o aluno. Então, por exemplo, toda vaca, ela tem leite. Aí umas têm pouquinho só, outras têm mais ou menos, né? Aí outras já são campeãs, né, de produção de leite. Outras, mesmo que não tenham o status de campeã, mas que são boas vacas leiteiras, etc. e tal, né? E você tem a pessoa que faz a ordenha, né? Toda vaca, ela produz. Aí, o cara que faz a ordenha, ele vai falar assim, ah, então, mas eu não estou conseguindo tirar leite aqui dessa vaca e daquela outra vaca ali. Eu só consigo tirar leite das campeãs. O problema está com o cara que está ordenhando as vacas, certo? Eu estou fazendo essa analogia aqui, mas por favor, eu não estou chamando os alunos de vaca, tá? Tem que ser claro aqui, porque tem gente, né, que já... Então, eu estou fazendo uma analogia aqui, né, de uma coisa que você pode extrair, né, das pessoas, né, uma coisa bacana, mas se você não está conseguindo extrair isso das pessoas, o problema é seu como professor. Vai por mim, vai por mim. Eu ficava super estressado. Teve uma época que eu achava que eu era obrigado a dar aula por necessidades financeiras, por questões profissionais. Eu falava assim, então, vou ter que dar aula, mas eu não gosto de dar aula porque eu quero ser artista, porque eu quero é tocar, eu quero é fazer minha música, eu não quero dar aula. E nananá. Aí, justamente porque eu vinha com essa coisa negativa, aí que as coisas aconteciam, certo? Porque essa negatividade, essa coisa ranzinza, isso acaba trazendo, te aproximando de pessoas assim que vão fazer você ficar ainda mais ranzinza. Então, gente, eu vou contar aqui uma história verídica que aconteceu comigo, tá? Então, primeira aula do aluninho, né? Ele não conhecia ainda piano, teclado, assim, já conhecia, mas nunca tinha tocado. Aí eu cheguei para ele, expliquei algumas coisas. Aí eu falei assim, agora você vai pôr a mão em cima do piano. Tá vendo que tá um dedinho em cima de cada tecla? Tá vendo assim, ó? Tá vendo aqui, ó? Vou pôr aqui, ó. Esse aqui é o dó. Faz aqui para você ver, ó. Dó, tá vendo? Então tá aqui. Aí, olha só, você tem que colocar a mão num formatinho, tá vendo? De concha. É igual quando você pega o mouse, sabe? Aí o aluno assim. Aí, tá vendo aqui, ó? Viu que esse aqui é o dó? De novo, o dó, tá vendo ele? Aí, eu peguei, tá vendo assim, ó? Aí, eu falei assim, tá vendo que a mão, ela tem que fazer uma curvinha aqui. Você tá entendendo o que eu tô falando? Aí, tá vendo aqui, ó, assim? Agora, eu quero que você, então, depois de tudo isso que eu te falei, eu quero que você toca só os dois dedão, tá? Aí eu falei assim. Isso me deixava louco, isso me enlouquecia. Aí, assim, o meu pé dentro do sapato, assim, ó, ficava igual pé de periquito no arame, assim, ó, de tanta tensão, assim, sabe como é que é? Então, gente, mas por quê? Porque eu não entendia essas coisas. Além de eu já começar o dia estressado e já falando assim, lá vem, né? Então, quando o aluno fazia isso, ao invés de eu assim levar, assim, né, internamente até rir, levar isso de uma maneira descontraída e pensar, inclusive, o seguinte, ele fez isso porque provavelmente ele está acostumado com videogame, é uma coisa nova para ele, por mais que eu tenha explicado para ele, às vezes para ele não foi claro, às vezes para mim foi claro, porque eu já sei. E aí é que tá, gente, o grande lance. Às vezes você acha que você está explicando uma coisa claramente, de uma maneira muito lógica e clara e simples,
E na verdade não. Ela é lógica, clara e simples para você que já sabe, para você que é adulto, para você que já toca há 20 anos, há 30 anos. E para o aluno, às vezes, não ficou claro. Ou às vezes ele não consegue associar uma informação com a outra juntos. Todas essas questões vão fazer com que o resultado, gente, seja muito bacana. E eu estou falando isso porque eu ando tendo resultados maravilhosos com os meus alunos. Cada um com as suas facilidades e com as suas dificuldades, cada um com um nível de musicalidade que nasceu, com a facilidade que nasceu, outros com uma dificuldade em outras coisas. Eu adoro dar aula para os meus alunos, porque a minha postura em relação a eles e em relação ao fato de dar aula para eles não tem a ver com prazo estipulado, não tem a ver com se eles estão estudando ou não. Para mim não faz diferença se eles estão estudando ou não. Por quê? Se eles não estão tendo tempo de estudar, eu vou repetir mais vezes. A gente vai esperar um pouco mais pelo resultado tal, certo? Então quando eu falo que para mim não tem problema, que eu não ligo se o aluno não estudou aquela semana, ou que eu não ligo que o aluno não tenha tido um resultado X num certo espaço de tempo, não é que eu estou negligente e que eu não estou nem aí. Quando eu falo que eu não ligo, é no sentido assim, que isso não me frustra e que isso não me impede de cada aula tentar de novo. E em cada aula eu abordar aquela coisa de uma maneira diferente. Recentemente, por exemplo, uma das minhas alunas, ela tinha um trechinho lá de acordes que ela estava com muita dificuldade, certo? Então, ela tinha que fazer 2 notinhas com o dedo 3 e o dedo 5 ao mesmo tempo. E depois, esse dedo 3 era a mesma nota, ela só tinha que tirar o dedinho e colocar o dedão numa outra nota. Ou seja, ela fazia isso e depois isso. Só que, como eu estava fazendo separadamente, você vai fazer o dedo 3 e 5 tais notas e o dedo 1 e 3 tais notas. Ela não estava saindo dali. E aí, eu falei assim, peraí, coloca as 3 notas. Coloca as 3 notas. Tá. A primeira que eu estou te passando é sem o dedão. Faz. Agora volta as 3 notas. A outra que eu estou te passando é sem um dedinho. Ela, é isso, pronto, ela já fez na hora. Se não está dando certo um jeito de você explicar, mude para o outro. A gente tem que manter as metodologias e a didática e o conteúdo que a gente aprendeu, a gente pode manter, se o seu embasamento todo está nisso, tá, tudo bem. Você tem que manter a sua postura de querer ensinar também. Tá? O que a gente não pode é estabelecer um sistema engessado, um sistema ali, eu dou aula desse jeito. Né? E esse jeito tem que servir para todo mundo. Não vai rolar. E isso que eu estou falando, gente, não é só para professor, não é só para professor, para iniciante, ou para criança, ou especificamente para gente mais velha. Não, isso não vai funcionar, inclusive, para aulas especializadas, para aulas mais avançadas. Por exemplo, eu dou aula também para alunos que já são músicos, certo? E inclusive dou aula para vários tipos de instrumento. Então eu dou aula para saxofonista, dou aula para guitarrista, dou aula para quem faz violão e voz, obviamente para pianistas e tecladistas, e por aí vai, certo? Já dei aula para flautista. Então, gente, quando eu vou abordar alguma coisa, como por exemplo, quando a gente vai, às vezes esses alunos já tocam, mas eles não sabem improvisar, eles não sabem como é que funciona a estrutura dos modos gregos, etc. Eu tenho que fazer com que eles me entendam, mesmo eles já sabendo um monte de coisas, porque eles já são instrumentistas, tem coisas que eles não sabem, ou que eles nunca raciocinaram daquela maneira, ou que eles nunca pararam para pensar. E isso vai por mim, gente. Nas minhas aulas tem muito isso. Putz, eu nunca parei para pensar nisso.
eu tenho que encontrar uma maneira, mesmo para músicos que já estão num nível bacana, de conseguir fazer com que eles entendam, às vezes, determinada coisa. Certo, gente? A frustração como professor, a tristeza, a falta de paciência, tudo isso, gente, é porque vocês estão estabelecendo um prazo X, vocês estão estabelecendo um resultado X, e essas coisas que vocês estão estabelecendo baseado num aluno ideal que vocês têm na cabeça de vocês. E esse aluno ideal, ele não existe. Ele não existe. Quando você se livrar disso, quando você derrubar essas barreiras e você começar a apreciar o processo, putz, eu vou encontrar com aquele aluno agora e ele tem uma certa dificuldade em tal coisa, mas vai ser legal porque, assim, cada passo que esse aluno dá de progresso é muito legal, porque você pode falar para você mesmo assim, cara, eu consegui fazer esse aluno entender tal coisa hoje, eu consegui fazer esse aluno tocar tal coisa hoje. Esse aluno, há 8 meses atrás, ele nunca faria isso. Então, gente, por exemplo, eu observei que uma das maiores dificuldades em comum, né, de vários alunos é o tempo, é a divisão das notas, é o tempo das notas. Se você faz tá, 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 ou se você faz tá, tá, tá. Tem muito aluno que isso aí é uma dificuldade tremenda. Gente, vários alunos meus, que eles não tinham noção nenhuma disso há 8 meses atrás, eles já estão fazendo. Eles já entenderam a questão do tempo. Entenderam? Então, sim, mas se eu não tivesse focado no processo mesmo, se eu não tivesse focado assim, apenas assim, ó, o processo é que é bacana, eu vou encontrar com essa pessoa e a gente vai ficar aqui 40 minutos ou 50 minutos ou 1 hora, que seja o tempo estabelecido por vocês por aula, mas a gente vai passar esse tempo aqui e de alguma forma a gente vai estar aqui juntos durante esse tempo fazendo uma coisa bacana. A gente não vai estar falando coisas ruins, essas coisas que a gente fica vendo o tempo inteiro, né? E então, assim, a gente vai estar falando de coisa boa, eu vou estar ensinando algo para esse aluno, fazendo com que ele fique cada dia mais perto do objetivo dele, né? Isso, gente, é uma coisa fantástica. Mas a gente tem que entender, então, que o grande lance é o processo. O resultado, ele é consequência. O resultado, ele vai ser consequência. Eu garanto para vocês, que se vocês tiverem um aluno que durante 6 meses ou mais, ele só consiga tocar uma música, mas que o processo foi bacana, que você foi vendo cada dia, cada aula, cada mês, que barreiras foram sendo destruídas e que ele foi conquistando aos poucos e que o processo da aula é gostoso, né? E que quando você precisou repetir a mesma coisa 20 vezes, você repetiu de uma forma tranquila, né? Então, mesmo se só com 6 meses ele conseguiu, eu tenho certeza que esse aluno ele vai ser grato a você. Ele vai ser grato a você. Porque o aluno sabe, gente, o aluno sabe quando o professor ele tá com paciência, quando ele tem paciência, quando ele entende a dificuldade, quando ele... Na verdade, nem é questão de ter paciência, é questão de você, professor, saber o seu lugar e saber qual é a sua função. Então, quando você sabe isso, nem é questão de ter paciência, você não precisa ter paciência, porque é um processo natural. Eu tenho certeza que esse aluno, ele vai ser grato a você. Ele não vai ficar assim, então, só aprendi uma música. Porque ele vai saber, ele sabe da dificuldade que ele tem, mas ele vai entender que você, durante esse processo todo, você fez com que ele alcançasse isso num ambiente seguro. Certo? Ele se sentiu seguro, ele sentiu que ele pode perguntar 20 vezes a mesma coisa, ele sentiu
que ele não precisa ficar nervoso se ele está errando muito. Entende? Então por isso que eu estou falando que eu garanto que ele será grato a você. Certo, gente? Bom, então, mais uma vez, aperta o trem aí e, ó, vídeo toda hora, conteúdo toda hora. Tá? Por favor, se inscrevam no canal Pedro Amoído no YouTube. Eu sei que eu estou colocando vídeos também no Instagram, pedro.amoí, mas eu preciso que vocês vão lá no meu canal do YouTube, gente, se inscrever para poder ficar atualizado. E lá tem outras coisas também, tá? Lá tem os meus álbuns de músicas da minha autoria, tem várias coisas lá bacanas. Então visitem a gente lá, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima.